Boa tarde, Cris. Isso mesmo, essa reunião que aconteceu hoje mais cedo, a Anvisa se reuniu ali com representantes da indústria farmacêutica, Ministério da Economia e também com o CONAS e CONASENS. Essa reunião que seria feita no último final de semana, mas acabou adiada em função daquela falha de comunicação da agência com alguns participantes. Como resultado da reunião, a Anvisa divulgou que foi proposto no encontro que o Ministério da Saúde passe a coordenar um comitê com reuniões periódicas para avaliar os cenários e também discutir as soluções que evitem o desabastecimento. Mas, Cris, uma boa notícia que veio direto do Ministério da Saúde hoje também mais cedo, a pasta informou que começou a entrega de mais de 1 milhão de unidades de medicamentos de intubação para todo o país. Segundo a pasta, o acordo foi feito com 2 empresas fabricantes dos remédios. A gente lembra que especialistas e também as entidades da área da saúde têm alertado para o risco de desabastecimento de medicamentos que são considerados fundamentais para a intubação de pacientes com Covid-19 em estado grave. O Ministério da Saúde informou também que a logística de distribuição que foi adotada pela pasta permitirá que esses medicamentos estejam nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas. Esse tema também dos kits de intubação, Cris, foi debatido em audiência daquela comissão de enfrentamento que discute as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Congresso. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, participou e falou aí sobre a produção dos remédios pelas empresas. Vamos ouvi-la. É que as empresas estão nos seus limites, no limite de produção. As empresas aumentaram 4, 7 vezes. Tem empresas que dedicaram praticamente a produção aos medicamentos utilizados na intubação orotraqueal. Isso também é um problema, porque há risco de desabastecimento de outros medicamentos de linha. E no painel que a gente vem acompanhando, você não verifica redução de produção. Bom, Cris, e a gente segue aguardando também uma outra reunião, o resultado de uma outra reunião que foi feita pela Anvisa hoje mais cedo, com o laboratório União Química para discutir a vacina russa Sputnik V. A gente lembra que o laboratório já fez um pedido de uso emergencial que foi devolvido pela Anvisa e desde então a empresa e também a agência têm se reunido para discutir o que falta, qual é a documentação que ainda precisa ser apresentada para que o pedido de uso emergencial seja de fato analisado pela agência. Qualquer novidade em relação a essa reunião também, eu volto com vocês na programação. Muito obrigado, Larissa Arantes, falando ao vivo conosco direto de Brasília. Eu tenho até informações sobre essa questão da vacina russa Sputnik V. A informação que eu tenho é que há grandes dificuldades mesmo da concessão do uso emergencial da vacina, porque o pessoal da União Química, a dificuldade não é nem da União Química, mas do próprio Instituto Gamaleya, lá da Rússia, é de apresentar todas as documentações, toda a documentação que é necessária para exame desse material. A gente viu esses dias aí, que foi até pouco divulgado isso, mas a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa da Europa, recusou o pedido de uso da vacina Sputnik V em continente europeu. E até hoje, essa vacina ainda não publicou, o Instituto Gamaleya ainda não publicou em revistas científicas os estudos que são necessários, né, que é uma das exigências, né? São estudos que, na verdade, como a gente sabe, publicados em revistas como o Lancet, que é lá do Reino Unido, permite à comunidade internacional ter acesso a toda a exposição da pesquisa, do desenvolvimento da vacina e também das fases de testes, 1, 2 e 3, né? Sobretudo isso depois da fase 3. Até hoje, a Sputnik V não publicou esses estudos. Tem outras dificuldades, por exemplo, a vacina, os fabricantes garantem que a vacina Sputnik V suporta uma temperatura por até 20 dias, uma determinada temperatura, mas isso é produto de uma observação da temperatura ambiente da Rússia. A temperatura ambiente da Rússia, para quem assiste, como eu assisto aos jogos do campeonato russo no Band Sport,
a gente vê lá que, meu Deus do céu, é um inverno rigorosíssimo. Eu acho né? que dá para até conservar da Pfizer, né, em alguns lugares da Rússia. Deixa do lado de fora, na calçada. Bota na Sibéria lá. Põe na calçada, não precisa nem guardar na geladeira, né? Põe em qualquer lugar que já está conservando, né? E não há um estudo, veja, falta até isso. Falta um estudo do Instituto Gamaleya, levando em conta as temperaturas, por exemplo, do Brasil, né? Um clima tropical. Então, assim, tem uma série de dificuldades, sim. A boa notícia envolvendo a União Química e também e tem a ver com o primeiro tema da que a gente ouviu agora, é que é sobre essa questão aí dos medicamentos usados em intubações. E a boa notícia é da própria União Química, eu já falei sobre isso aqui, desde sexta-feira as instalações da farmacêutica estão trabalhando a todo vapor na produção dos medicamentos exatamente utilizados nas intubações. Essa autorização foi concedida pela Anvisa na quinta-feira passada. Só que a União Química, confiante na qualidade lá do medicamento, começou a produzir e estocar. Então já tem remédios, já estão sendo inclusive comercializados e entregues esses medicamentos de intubação produzidos pela União Química, porque eles já tinham em grande quantidade já envasados esses medicamentos, né? Que são o brometo de rocurônio, nunca ouvi falar nisso, mas enfim, né? O que é o estudo, né? Brometo de rocurônio e cloridrato de remifentanila, que também é outro princípio ativo, outra droga aí, que é dos medicamentos usados na intubação, que são fundamentais, inclusive, para agora, neste momento, para o atendimento de pacientes de Covid-19. E o alerta foi feito por muitos estados, né, Cris? Não só São Paulo falando em uma semana para acabar o medicamento do kit intubação, dezenas de cidades de Mato Grosso também fazendo o mesmo alerta. É impressionante que a gente tenha que lidar com uma situação desse grau de emergência. Ainda bem que hoje tomou posse o novo ministro para que ele possa tomar as rédeas desse problema e, numa coordenação nacional da crise, possa dar respostas mais rápidas, né, para evitar. Imagina o que seria, a gente chegou a noticiar em alguns casos gravíssimos, em que faltou anestésico, em que faltou o medicamento necessário para o paciente ser preparado para a intubação. E a crise que está sendo vivida no dia a dia dos hospitais, pelos profissionais de saúde, pelos pacientes, pelos familiares, acho que é impensável na realidade de nenhum de nós que estamos aqui do lado de fora, só torcendo para isso acabar logo, torcendo para que essas pessoas tenham uma chance de se tratar, né, de maneira digna, no mínimo remédio, no mínimo oxigênio. Essas coisas não podem faltar, a gente não tinha nem que estar discutindo isso, a gente tinha que estar discutindo cadê a nossa campanha de prevenção. Cadê o controle da redução de casos, que no Brasil está batendo 75 mil novos casos por dia, né? A gente tinha que estar discutindo outras formas de controlar a pandemia. Essas coisas são muito básicas, é muito triste ter que falar sobre isso.